Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai começar mais uma matéria, certo? Uma matéria nova de história. Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento, certo? Não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis e borracha, e o livro didático para ele servir como base durante nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre os hebreus, certo? Suas características, sua história, suas ideologias e enfim. Primeiro a gente vai falar da origem dos judeus. A origem deles são semitas. Os semitas são os descendentes de Noé, certo? Descendentes de Sem, o filho de Noé. Eles ficavam ali na área onde hoje é a Fenícia, Síria e o deserto da Arábia, certo? Eles eram divididos em 12 tribos nômades. Os nômades eram tribos que eles não eram fixos em nenhum lugar. Eles viviam em constante movimento. Eles se deslocavam para os lugares onde tinha comida, água. Aí quando acabava a comida e a água daquele lugar, eles iam para outros lugares. Assim como vários outros povos desse tempo. Eles iam para os lugares onde tinha comida e água. Quando acabava a comida ou acabava a água, eles iam para outros lugares. Mas o que fazia eles se locomover muito era principalmente quando a comida acabava. Essa história nômade da civilização mundial, o fim da estrutura nômade, foi quando começou a ser introduzido nas sociedades algumas técnicas de agricultura, que eles começaram a saber plantar, começaram a cultivar seu próprio alimento. Então, quando acabavam, eles sabiam cultivar de novo e não precisavam estar se locomovendo. Então, o fim da estrutura social nômade foi quando começou a ter na sociedade algumas técnicas de agricultura, também técnicas de armazenamento de alimento, também técnicas de irrigação, técnicas envolvendo ali a parte hidráulica, certo? Quando eles começaram a ter essas noções de agricultura, eles se fixaram na Palestina, certo? Hoje, a principal fonte de conhecimento onde os historiadores estudam sobre os hebreus é no Antigo Testamento, certo? Eles se fixaram ali próximo ao Rio Jordão, assim como várias outras civilizações desse tempo que a gente já estudou. Eles se fixaram próximo ao rio por conta que ajuda no processo de agricultura e também que a água é a base de tudo. Eles saíram da Mesopotâmia em direção à Palestina, certo? Guiados por Abraão, que foi o primeiro líder dos hebreus. Seguindo Abraão, eles saíram da Mesopotâmia para a Palestina. A Palestina era definida pelos hebreus como a terra prometida. E a terra prometida seria a terra que eles iam ser prósperos, a terra onde eles seriam felizes, certo? Guiados por Abraão eles foram, porém tinha um grande porém. Para eles terem a Palestina, eles teriam que deixar o politeísmo e virar monoteístas, certo? Então, a ida da Mesopotâmia para a Palestina, eles encerraram o politeísmo, que era a característica geral dos povos daquele período, e viraram uma das primeiras civilizações monoteístas, que acreditavam apenas em um Deus, o Deus Jeová, certo? Eles foram guiados por Abraão nessa etapa, nesse deslocamento. Eles viraram um dos primeiros povos monoteístas da história. A religião deles é o judaísmo e o Deus deles é o Jeová, certo? Como funcionava a organização política dos hebreus? Os hebreus eles eram divididos nas 12 tribos e cada tribo tinha o seu líder, que era chamado de patriarca. Esse patriarca ele era o líder tanto político como religioso, como econômico. Ele era o líder de tudo, ele comandava tudo. Na maior parte das vezes era a pessoa mais velha daquela tribo, certo? Esse período da história dos hebreus ficou conhecido como período dos patriarcas, porque as tribos eram governadas por patriarcas. O primeiro patriarca foi Abraão, que eu acabei de falar dele, nessa parte aqui onde eu falei sobre o deslocamento dos hebreus da Mesopotâmia até a Palestina. Foi Abraão, o primeiro patriarca que guiou.
Como eu já falei, os patriarcas, eles são líderes políticos, religiosos, eles também são líderes econômicos, líderes de tudo, certo? A sociedade dos hebreus na antiguidade, tinha uma desigualdade de gênero muito grande. Como assim? Enquanto os homens eram preparados para atividades como caça, pesca, para se tornarem patriarcas até mesmo, para guiar noções de administração, noções de economia, tudo eles estavam por dentro, tudo eles aprendiam. Enquanto as mulheres, elas só eram ensinadas atividades domésticas e a mulher era vista como apenas uma forma de procriação, uma forma de aumentar, certo? Então era uma sociedade bem sexista. E isso aí já começava na educação das crianças. Como eu falei, as crianças, os homens, os meninos, eles eram guiados para ser líderes, enquanto as mulheres para ser mães. Os hebreus, eles tinham escravos, certo? 2 tipos. Tinha escravos, próprios hebreus sendo escravizados dentro da sociedade, alguns que tinham dívidas ou que tinham cometido algum crime eram escravizados, e também estrangeiros eram escravizados, certo? Tinha uma peculiaridade que os escravos, eles podiam se converter ao judaísmo e se casar, certo? Eles também podiam possuir casas. Agora a gente vai falar sobre o êxodo hebreu, certo? Teve uma seca na Palestina e com isso os hebreus, para eles não passarem necessidade nem fome, eles se locomoveram. Eles saíram da Palestina e foram para o Egito. Só que quando eles chegaram no Egito, não aconteceu o que eles imaginaram. Eles pensavam que iam chegar lá, iam ficar lá até a Palestina se reerguer, até sair a seca, mas não. Quando eles chegaram no Egito, eles foram escravizados pelos egípcios, certo? Depois de muito tempo de escravidão, Moisés, que foi criado por um dos príncipes do Egito, descobriu a sua origem hebraica. A história de Moisés diz que Moisés foi colocado numa cesta por um hebreu para que ele não fosse morto pelos egípcios. Acabou ganhando o coração de uma das rainhas, uma das princesas. Foi criado como um cidadão do Egito, porém depois ele descobriu essa história dele, descobriu que ele tinha raízes dos hebreus e ficou indignado com a situação que o seu povo estava submetido no Egito. Aí ele libertou os hebreus do poder do faraó e guiou o povo hebreu para a Palestina novamente, certo? Porém, durante essa caminhada, que durou em média 40 anos pelo deserto, durante a caminhada ele teve a revelação dos 10 mandamentos, certo? Que são utilizados até hoje, tanto pela religião cristã, como pelo judaísmo, como pelo islamismo, certo? Porém, Moisés, ele não viveu para ver o pessoal hebreu, o povo hebreu chegar na Palestina. Quem terminou de guiar o povo, após a morte de Moisés, foi Josué. Agora, quando eles voltaram para a Palestina, lá não estava mais vazio esperando eles. Eles tiveram que entrar em conflitos com os cananeus e filisteus, que foram os povos que se fixaram na Palestina durante a ausência deles, certo? E eles começaram a brigar para ter o seu território de volta. Sobre essa volta dos hebreus do Egito, essa guerra entre os hebreus, cananeus e filisteus, existem 3 teorias, certo? Que não é necessariamente verdade, são teorias criadas. A primeira é a teoria da ocupação pacífica, que diz que quando os hebreus chegaram, não teve muitos conflitos, certo? Eles simplesmente chegaram e ficaram super de boa com os cananeus e filisteus. Tem a teoria da revolta, que diz que não houve êxodo, e tem a teoria da evolução pacífica, que diz que os hebreus chegaram sim, teve vários conflitos até que se restaurasse a paz, certo? Eu tinha falado do período dos patriarcas. Isso foi antes, no início. Agora, depois que eles voltaram para a Palestina, iniciou um novo período, que é o período dos juízes. Quem governava agora as tribos eram os juízes. Os principais juízes foram Sansão, Gideão, Samuel, Otoniel e Débora, certo? Segundo a Bíblia. O Antigo Testamento, como eu havia falado, que é a base de estudo. Aí o que é que aconteceu?
teve uma ameaça de invasão, depois que eles se estabilizaram, começou a ter ameaças de invasão, principalmente dos filisteus, certo? Isso fez com que as tribos se unissem, as tribos se unificarem. Esse processo que antes cada tribo tinha seu jeito, cada tribo tinha sua forma de pensar, cada tribo tinha seus costumes. E depois dessas ameaças de invasão, eles perceberam que se eles se unissem, seria mais fácil derrotar. Então, o que aconteceu? Aconteceu a unificação, a junção das 12 tribos para virar um estado só, certo? Então, teve a junção, a unificação das 12 tribos, formando um estado monárquico, e o primeiro rei desse estado monárquico foi Saulo, certo? Ele foi o primeiro rei de Israel. Depois de Saulo, Saulo acabou não conseguindo conter, não conseguiu conter os ataques, ele não era muito bom nos conflitos entre os povos que estavam tentando ali dominar o povo hebreu. Ele acabou se suicidando, certo? Depois da morte de Saulo, teve a divisão de novo das tribos. Lembram que eu falei que as tribos tinham se unificado? Elas tinham se juntado para se fortificar e não perderem quando os filisteus invadirem. Só que depois da morte de Saulo, que foi um governo muito assim conturbado, ocorreu a divisão de novo das tribos. As tribos se dividiram. Aí o Davi virou rei da parte do sul. Depois ele conseguiu de novo unificar todo o território, certo? Ele conseguiu unir todo o território de novo e formou o estado de Israel. E Jerusalém virou a capital desse estado, certo? E Davi, ele focou muito na parte de expansão do território, expandir o território, lutar com povos vizinhos para aumentar a quantidade de terras do povo hebreu. Depois do rei Davi, vem o rei Salomão. O rei Salomão, ele é lembrado pelo seu governo muito organizado. Era um governo muito organizado politicamente, administrativamente. Ele fez um aumento da produção agrícola, ele começou a incentivar, a investir mais na produção agrícola para que aumentasse a quantidade de produtos agrícolas. E depois disso ele começou a focar no comércio externo, começar a focar em vender para povos vizinhos, certo? E também focou muito em obras públicas, como palácios, certo? Palácios e templos. Só que depois de um tempo, de tanto ele ficar investindo dinheiro, ele pegava os impostos do povo que o pessoal pagava e de vez de investir os impostos dentro da sociedade dos hebreus, ele pegava os impostos e ia fazer templos e palácios. Isso fez com que aumentasse muito a insatisfação popular. Como assim eu estou pagando imposto e ele pega meu imposto para fazer palácio e templo enquanto eu estou com fome, enquanto eu estou precisando disso, daquilo outro, enquanto a sociedade ainda não está tão boa assim. Isso fez com que enfraquecesse o governo dele. Depois da morte de Salomão, teve uma crise política. Na verdade, os hebreus sempre tiveram em uma grande crise política, só que ela ia se contendo durante o tempo. Só que depois da morte de Salomão, ela aumentou muito, certo? Depois dessa grande crise, o Israel se dividiu em duas, certo? Se dividiu no reino de Israel, que era comandada por Jeroboão, e era formado por 10 tribos. E a capital do reino de Israel era Samaria. E outro reino, que é o reino de Judá, que era comandado, quem era o líder era Roboão, que era o filho de Salomão, e só era composto por 2 tribos, e a capital era Jerusalém. Só que quando eles se dividiram, eles diminuíram a quantidade de poder deles. Agora, eles divididos têm menos poder do que eles unidos. Isso trouxe uma fragilidade, e eles eram muito rivais entre si. Israel e Judá eram muito rivais. Isso também trouxe, enquanto eles estavam ali focados em brigar um com o outro, os outros povos estavam focados em invadir o território deles. Isso fez com que os assírios, eles invadiram e dominaram o reino de Israel. O Judá conseguiu ali segurar o máximo possível e acabou não sendo invadido. Depois disso, Judá foi invadido pelos babilônicos, que ficou conhecido como o momento do cativeiro babilônico. Depois, os persas derrotaram os babilônicos e conquistaram Judá. Os persas, a gente já viu as características, a gente vai ver a história deles, eles deixavam os povos que eles dominavam bem livres para fazer suas relações econômicas e políticas. Então, isso trouxe uma maior liberdade para os hebreus.
Porém, os macedônicos invadiram depois, conquistaram Judá, conquistaram Israel. Depois disso, os romanos conquistaram. Quando os romanos conquistaram, o povo hebreu, ele saiu se espalhando pelo mundo, eles fugiram do domínio romano. Esse momento onde os hebreus eles fugiram do domínio romano e se espalharam pelo mundo, ficou conhecido como diáspora, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Qualquer dúvida podem estar me procurando. Se quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, podem acessar esse site da escola ou o canal do YouTube da escola. E lembrando de baixarem o aplicativo da escola no Play Store para que vocês fiquem por dentro das agendas digital. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.